esta semana, o delegado Jurandir Gugel, que é do MDA de Santa Catarina, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, esteve em nossa cidade, esteve na prefeitura, esteve no Sindicato dos Trabalhadores Rurais com o presidente Sérgio Góes, cedeu uma entrevista para a Rádio Serrana FM e para o Jornal Revolucionário. Nesta entrevista, que vocês vão ouvir daqui a pouquinho, ele fala sobre a prioridade destas máquinas para o uso na agricultura familiar, o uso na agricultura como um todo. Enfim, essas máquinas não podem desvirtuar sua finalidade. Essas máquinas que chegaram ao município, que já estão à disposição da municipalidade, uma retroescavadeira, uma patrola e uma caçamba. Como eu disse, elas têm prioridade em prestar serviços na agricultura. E aí está a questão: por que as estradas do interior estão mal conservadas? Por que os agricultores não recebem máquinas em suas propriedades? Porque as máquinas do PAC 2 até então vinham sendo utilizadas para fazer terraplanagem, para ser usado aqui dentro da cidade. Mas com a vinda do delegado a Santa Cecília, algumas imposições foram feitas ao município, como atender prioritariamente aos agricultores, fazer prontuário diário dos serviços feitos. Todo final do ano deverá ser mandado um relatório ao MDA. E quem deve operar essas máquinas? Essas máquinas foram treinados, cada uma delas, 2 operadores. Então, quer dizer, essas máquinas não podem ser operadas por outras pessoas. Caso haja desvio de finalidade, poderá o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União pode, inclusive, punir o município se, porventura, essas máquinas deixarem de prestar prioritariamente serviços aos agricultores e fazer serviço na cidade. Vamos ouvir o delegado do MDA falando sobre sua visita aqui em Santa Cecília. Também nesta entrevista vamos ouvir e assistir o presidente Sérgio Góes falando também sobre estas máquinas. Perfeito, uma saudação aos ouvintes da Serrana, um prazer estar aqui em Santa Cecília. Nós temos algumas das tarefas institucionais da delegacia do MDA aqui em Santa Catarina, que é divulgar, articular a implementação das políticas públicas de interesse da agricultura familiar. E uma primeira e grande questão importante que nós avaliamos e temos como missão aqui no Estado é a questão do Plano Safra da Agricultura Familiar, que nesse ano, 2014, ele tem alguns avanços importantes, né? O primeiro deles é a questão do volume de recursos, né? Estamos disponibilizando Plano Safra 2014 e 2015, 24 bilhões e 100 milhões de reais para a agricultura familiar. É uma marca histórica que é 10 vezes mais do que se aplicava lá há 8 ou 10 anos atrás, né? Uma segunda questão importante que nós temos aqui no Estado, nós fizemos toda esta distribuição de máquinas do PAC 2 para 269 municípios de nosso Estado. De 295 municípios, nós beneficiamos com o PAC 2, 269, todos eles receberam, como Santa Cecília também recebeu, um caminhão caçamba, uma moto-niveladora, uma patrola e uma retroescavadeira. E nós temos, dentre as nossas atribuições, também fazer as visitas às prefeituras municipais para monitorar o uso dessas máquinas, como estão sendo usadas. Então, hoje nós estivemos aqui junto à administração municipal fazendo essa averiguação. Estou aqui diante do nosso presidente aqui do sindicato, o Sérgio, aonde também ele como presidente do sindicato e também membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, nós
temos uma parte dessa coleta de dados, nós chamamos de controle social, para ouvir da própria comunidade como é que as coisas estão sendo viabilizadas, né? Essas máquinas, Jurandir, vieram para priorizar os trabalhos na agricultura. Caso essas máquinas sejam usadas para outros fins, por exemplo, ao invés de servir aos agricultores, prestar serviço na cidade, pode ou não? Essas máquinas vêm prioritariamente para atender o meio rural. E dentro desse meio rural significa agricultura familiar e assentados da reforma agrária. Essa é a grande missão das máquinas, vamos dizer assim, né? Desde que, na questão rural, nós estejamos, né, numa situação numa condição boa de estradas, de condição de trafegabilidade, de mobilidade na área rural. Converso com os nossos sindicalistas da agricultura familiar, etc., colocando que em cada município, em cada cidade, né, haja primeiro a transparência do uso dos equipamentos, né? Haja um diálogo local, haja o controle social de acesso às informações, de forma que tenhamos em cada município, né, um ambiente positivo, capaz de responder aquilo que é o desafio nosso, viabilizar, dar condições de progresso e de prosperidade para as famílias que vivem no meio rural, né? E essas máquinas vêm muito para isso, né? Elas vêm prioritariamente para isso, com uma determinação de governo para que o setor rural, com foco na agricultura familiar e assentados da reforma agrária, especialmente esses, possam ter a grande possibilidade de serem bem-sucedidos naquilo que fazem. E para isso acontecer, é necessário estradas. As pessoas precisam, né, ter a condição de ir e vir, transportar, tanto receber insumos nas suas propriedades, quanto escoar a sua produção, né? Então, acho que com esse espírito, né, nesse ambiente, que a nossa função aqui de delegado do Ministério aqui no Estado, a gente faz as visitas de orientação, né, de ouvir, né, em cima do que legalmente foi assinado pelo Ministério, pelas administrações municipais, dar esclarecimentos sobre os termos de doação, de forma que todas as partes envolvidas se sintam contempladas e também na condição de cumprir o seu papel, seja de parte dos governos municipais, seja de parte daqueles que são os beneficiários diretos pela presença desses equipamentos, que são basicamente os nossos agricultores e agricultoras. Sérgio, mais alguma colocação a fazer ao delegado do MDA aqui nesta oportunidade? Muito bem, primeiro eu gostaria de agradecer a presença dele aqui, nos dá a honra de ter essa força, esse reforço junto à nossa agricultura e a questão rural, que Santa Cecília tem muito pouco. E aí vem o PAC 2, vem o governo federal com incentivos, com milho, com novos PRONAFs e também com esse maquinário a preço zero para as prefeituras, fazendo com que seja direcionado. Eu iria fazer mais algumas perguntas a ele, mas ele respondeu muito bem, que as máquinas vieram com a prioridade para os agricultores e assentamentos. Então, é muito fácil, é muito bom, além do contrato que os governos municipais têm com o Ministério, que sabe o que assinaram, tem o bom senso também de poder fazer isso num município que nem o nosso, que hoje é muito carente, é difícil um acesso com calcário, é difícil de uma estrada, é difícil para todos os agricultores nossos que ainda têm, que ainda sobram, e buscando aqueles novos agricultores. Então está de parabéns o Ministério, na pessoa do nosso delegado aí, o senhor Jurandir, e pode ter certeza que o Sindicato de Trabalhadores, com a ONG, com a nossa rádio, ajudando a levar isso para a nossa população, o que tiver no nosso alcance, pode ficar tranquilo que nós vamos colaborar e somar junto com você. Agradeço também pela oportunidade de estar aqui e também me colocar à disposição do sindicato e dos agricultores e das agricultoras aqui de Santa Cecília, né? De forma que o nosso objetivo é fazer um esforço de nos darmos as mãos, entende? Para levar essa causa que é nobre, que é importante,
que é viabilizar a vida, viabilizar a economia dos municípios, né, fortalecimento da agricultura familiar, dos assentados da reforma agrária, de forma que essas famílias, primeiro, tenham uma condição de qualidade de vida, possam sonhar em um futuro promissor, né, e especialmente para aqueles que vivem no meio urbano, né, tenham ali acesso à alimentação de qualidade, e essa alimentação só virá tendo quem produz. E quem produz é o agricultor, é a agricultura. Delegado, só para finalizar, eu gostaria assim, de falar no andamento, no raciocínio da nossa agricultura, que Santa Cecília, fundado no sindicato em 1997, no ano passado, foi o primeiro ano que foi contemplado com o PA, onde distribuímos mais de R$600 mil aqui, através da nossa ONG, o sindicato, junto com a parceria com a PAI e o próprio CRAS, da Prefeitura e o hospital aqui da cidade, e verduras e frutas que vieram oriundas da agricultura familiar e pequenos agricultores, que com incentivo do governo federal já foi bom o ano passado, e com certeza, somando agora com mais esse incentivo, dando a sua continuação, vai ajudar muita gente que precisa, o qual nós temos cadastrado aqui de 2 salários para menos, mais de 700 famílias no município carente, e com certeza atenderá muito mais a partir do ano que vem. Nós devemos ter nas próximas semanas alguns encaminhamentos em relação ao PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Nós tivemos uma reestruturação de algumas regras, né? Então, o Brasil saltou de uma condição dos anos 90 de 40, 50 milhões de pessoas em insegurança alimentar, para uma situação de praticamente eliminação da fome em nosso país. E acho que a agricultura familiar contribuiu muito com isso.